conta dessa guerra de narrativa que nós estamos vivendo. Merval questiona Valdo Cruz e jornalistas que aguardam documentos sobre Flávio Bolsonaro e o Dark Horse. Deixa eu só diminuir aqui, que ficou meio esquisita essa... Só um minutinho, gente. Que loucura. Ficou só a foto aqui. Pronto, agora vai. Uma discussão entre os comentaristas da Globo News expôs uma questão que incomoda sobre o tratamento jornalístico de informações capazes de afetar a eleição presidencial de 2026. O comentarista Valdo Cruz afirmou que jornalistas já têm documentos e informações relacionadas a Flávio Bolsonaro, Daniel Porcaro e o escândalo do Dark Horse. Tem jornalistas que têm dados sobre isso e estão esperando o momento para divulgar, diz Valdo. Tem gente que já está com documento, mas está aguardando ali um momento que considera mais adequado. Que hora vai sair algo? Como vai sair algo? Talvez para limpar a barra da casa, Merval contestou frontalmente o colega. O jornalista que tem documento, que tem informação e guarda, não é um jornalista profissional. Aí ele disse... Esse deve ser interessado em um ou outro político, um ou outro candidato, porque não é possível. Qual é o momento ideal para soltar uma notícia? Não tem momento ideal. O momento ideal é quando ela aparece. O decano insistiu. Não vejo muita lógica em jornalista sério que guarda informação para o melhor momento. Melhor momento para quem, cara pálida? Não vejo isso com bons olhos, não. Nos últimos meses, vazamentos da Polícia Federal relacionados ao filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva passaram a alimentar o Jornal da Globo sem qualquer contextualização, apenas com interesse eleitoral em desgastar o governo. Bom, a gente vai colocar aqui o trecho, mas o que a gente precisa comentar sobre isso? Toda essa manipulação que está acontecendo em torno dessas notícias do Fábio Luiz Lula da Silva, confronta diretamente com o que nós vamos falar aqui hoje, que são as investigações envolvendo o Dark Horse, que agora finalmente tiveram um andamento por conta das emendas parlamentares, que tem como relator o Flávio Dino. Então, para vocês se lembrarem de que o Dark Horse, ele era investigado pela Polícia Civil de São Paulo e teve dinheiro de senadores e deputados, de cinco parlamentares, para financiar a produção do filme, que fala da vida de Jair Bolsonaro. E aí você tem como diversos parlamentares utilizaram dinheiros de emenda para poder financiar esse filme, ele entrou como parte desse processo envolvendo as emendas em que o Dino é relator, então para todo mundo entender o que é que está acontecendo. Então é muito importante a gente observar o que vai acontecer a partir de agora, porque a Polícia Federal, já que as emendas tratam de parlamentares, então elas têm como foro o STF, então agora a Polícia Federal poderá acessar as investigações do Dark Horse que estavam acontecendo apenas no estado de São Paulo, ainda que André Mendonça já tenha ali solicitado as investigações do Dark Horse em razão do Banco Master, mas a gente sabe que as coisas não estão acontecendo como deveriam ou no ritmo que deveriam, por interesses eleitoreiros. Afinal de contas, aqui o próprio Valdo Cruz disse que jornalistas possuem dados sobre Flávio Bolsonaro e Dark Horse e estariam esperando o melhor momento para divulgá-los. Então isso acaba trazendo para a gente mais um indício de que a mídia hegemônica está trabalhando a favor do bolsonarismo, a favor da extrema-direita nas eleições, para prejudicar a base governista, visto que, se há documentos sobre o Dark Horse e apenas a imprensa mais independente, podemos colocar dessa maneira, como o Intercept divulgou, por que é que a mídia hegemônica não está fazendo o mesmo trabalho, visto que Flávio Bolsonaro já esteve no Globo News
para falar sobre esse assunto. Então, esse assunto, sim, provavelmente não está sendo divulgado, porque nós sabemos que as jornalistas do Globo News possuem esses membros da extrema-direita como fonte. Então, dessa maneira, elas não irão divulgar informações que podem prejudicar a imagem dessas pessoas, principalmente tratando-se de candidatos à eleição de outubro, tá? A que cargo for, mas a gente sabe que o foco principalmente é do Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República, mas, não menos importante, vale dizer de que o filho do presidente Lula, Fábio Luiz Lula da Silva, está sendo perseguido, mesmo não tendo nenhum tipo de envolvimento com o Banco Master, maior escândalo financeiro até então do nosso país, e também a própria Polícia Federal já confirmou o que a PGR havia dito, de que o Fábio Luiz Lula da Silva não tem nenhum envolvimento com as fraudes do INSS. Então, a gente vê uma manipulação da notícia, onde provas evidentes são escondidas para beneficiar um determinado candidato e factoides que não possuem nenhum lastro criminal, mas sim envolvendo relações pessoais até então de Roberta Lutzinger e o Fábio Luiz Lula da Silva, demonstrando ali que, apesar de minutas contratuais terem sido desenvolvidas, não houve nenhum pacto com o Ministério da Saúde que efetivamente corroborasse para um tráfico de influência do filho do presidente da República. Esse que nem candidato é. Então, nós temos que nos atentar, como todos os dias eu trago para vocês por aqui, de que estamos sendo manipulados e ainda teremos, sim, os Estados Unidos, através das redes sociais, através de suas grandes plataformas, espalhando de forma massificada fake news para tentar enfraquecer o presidente Lula e a sua candidatura à reeleição. Então, são fatos que nós estamos observando, porque é assim que funciona o método Steve Bannon, massificando notícias falsas. Então, todos os dias, nós temos o dever de trazer aqui para vocês aquilo que está sendo dito e aquilo que está tendo, aquilo que tem a contribuição da mídia hegemônica, como a Globo News, como Gazeta do Povo, como o Poder 360, como tantas mídias vêm falando contra a base governista e se utilizando de situações como a de Fábio Luiz Lula da Silva para tentar esconder para baixo do tapete o escândalo do Dark Horse e até mesmo colocando panos quentes no Banco Master, visto que o áudio de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro foi divulgado e é conhecido hoje por uma boa parte da população. Então eu quero primeiramente agradecer a presença de todos vocês por aqui, pedir que vocês pinguem, meus queridos, e aqui agradecer Marcelo Forte, maravilhoso, muito obrigada pela sua presença. Socorro Godin, maravilhosa. Rosiane Nogueira também, boa noite. Glória, boa noite, meus queridos. E, gente, vamos lá, eu peço para vocês, peço, por favor, que vocês contribuam como puderem aqui com a nossa live. Bom, vamos falar, então, do Pangaré Prenho. Vamos falar do Pangaré Prenho aqui. Eu vou falar também eu tinha trazido o vídeo da taxa das blusinhas, eu não sei o que eu fiz com o vídeo, gente. Eu comi o vídeo. Olha só, comi, tava faminta. Bom, tem bastante coisa aqui pra gente conversar. Eu quero só esclarecer um pequeno detalhe aqui para vocês, que é procedimento nosso aqui da casa e do YouTube, tá? Gente, eu não tô trazendo as sabatinas e os debates em vídeo. Por quê? Porque eu não posso, tá? Porque são conteúdos exclusivos dos canais, então a gente não pode transmitir no YouTube sem dar problemas para a Folha TV,
tá? Então, por isso que nós estamos comentando os debates, mas não estamos trazendo para vocês em tempo, em vídeo, né? Essas sabatinas, tá? Então, só para vocês saberem. Então, vamos lá. Dark Horse. 72% dos gastos com produção ocorreram nos Estados Unidos. É o que diz a perícia da Malu, segundo a Malu Gasparzinho. Vamos ver. Segundo o levantamento feito a pedido da produtora, 72% das despesas com filmes sobre Jair Bolsonaro teriam ocorrido no exterior. Então, na mira do STF, os gastos com a produção do longa-metragem de Dark Horse foram mais que o dobro do que o desembolsado no Brasil. É o que afirma uma perícia contratada pela produtora Go Up Entertainment, responsável pelo polêmico filme. A perícia privada foi encomendada pela produtora, né, Go Up, da jornalista Karina Ferreira da Gama, que nunca lançou um filme sequer nos cinemas brasileiros. O documento foi anexado aos autos da investigação criminal que estava sendo conduzida pela Polícia Civil de São Paulo e que vai ser compartilhada com o STF por decisão do ministro Flávio Dino. De acordo com o documento, elaborado em junho deste ano pelo presidente do Instituto de Previdência Investigativa, IPI, Anísio Costa Castelo Branco, a produção de Dark Horse no Brasil, onde o longa-metragem foi filmado, totalizou 3,77 milhões. É o equivalente a aproximadamente 20 milhões de reais, aqui é 3 milhões de dólares, tá? Aproximadamente 20 milhões de reais, considerando a taxa de conversão da época. Já os custos com a produção do longa-metragem nos Estados Unidos somaram bem mais, 9 milhões e 660 mil, e que caracterizam 54 milhões de reais, ou seja, o custo total de Dark Horse teria sido de 33,39 milhões. Na prática, isso significa que 72% dos gastos com o filme não foram feitos no Brasil, e sim nos Estados Unidos. Então tá aqui. Uma das linhas de investigação da Polícia Federal é saber se os milhões de reais despejados por Vorcaro foram usados para bancar as despesas de Eduardo Bolsonaro durante o alto exílio nos Estados Unidos, tá? A prestação de contas foi feita dentro da investigação que está acontecendo em São Paulo e a própria imprensa vazou. Da minha parte, eu digo, não sou eu que tenho que prestar conta, é o Lula, que fez reuniãozinha escondida com Augusto Lima e Vorcaro, disse Flávio nessa terça-feira, se esquivando do assunto. De acordo com aliados de Flávio, os valores teriam sido mais elevados nos Estados Unidos porque envolveriam o cachê do elenco internacional, encabeçado pelo norte-americano Jim Caviezel, né, que é Jim Caviezel na música, né, que a gente sempre põe aqui, no papel do ex-presidente. A perícia não mapeou a origem dos recursos repassados pelo fundo Heaven Gate, sediado nos Estados Unidos, para financiar o longa-metragem. Tá? Então, é isso basicamente que teria acontecido, tá, gente? E aqui, deixa eu ver, o bem-vindo Pereira Fraga, boa noite, meu querido. Geraldo Luiz Dino vai informar melhor, está investigando. Pois é, agora o bicho vai pegar. Oi gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV, eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!